As escadas flutuantes em cascata, feitas com concreto armado, são um elemento arquitetônico arrojado, que confere leveza a uma estrutura intrinsecamente massiva. Essas escadas são apoiadas somente na extremidade superior, normalmente em uma parede e no chão. O esquema abaixo, ele mostra as forças aplicadas na escada pela parede, a força Fp, e pelo chão, força Fc, além da força peso, massa vezes gravidade, aplicada pela terra e todas pertencentes a um plano vertical. Com base nesse esquema, o que é correto afirmar? Bom, vamos olhar essas alternativas aqui. Reparem que são duas igualdades em cada alternativa, né? Então cada uma tem duas igualdades entre forças. Eu acho que ele está querendo que a gente encontre uma relação entre essas forças aí. O que eu posso pensar aqui nesse caso? Bom, essa escada ela tem que ficar em equilíbrio, não é? E quando eu falo equilíbrio de qualquer corpo, a primeira condição para que isso aconteça é que a força resultante seja igual a zero. Então eu vou escrever aqui que a força resultante sobre a escada deve ser igual a 0 newtons. Eu posso abrir essa força resultante igual a zero em duas afirmações diferentes. Quando eu digo que a força resultante é igual a zero, quer dizer que a força resultante no eixo x é igual a zero e a força resultante no eixo y também é igual a zero. A soma das forças horizontais dá zero, a soma das forças verticais dá zero vetorialmente. Em outras palavras, a soma das forças que puxa o corpo para a direita tem que ser igual à soma das forças que puxam o corpo para a esquerda. E a soma das forças que puxam o corpo para cima tem que ser igual à soma das forças que puxam o corpo para baixo. Só assim que o corpo pode permanecer em equilíbrio. Agora vamos analisar essa escada aqui. Reparem que as forças Fp e Fc elas estão na diagonal, são oblíquas. Tem um ângulo θp e θc ali para a gente. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é decompor essas duas forças. Então, como que a gente decompõe? Vamos lá, primeiro na força Fp. A gente vai transformar essa força primeiro numa componente horizontal. Está aqui a componente horizontal, que eu vou chamar de Fpx. E depois uma componente vertical, que eu vou chamar de Fpy. Então aqui a gente tem a força da parede na vertical. No caso da Fc, eu vou fazer a mesma coisa. Tem uma componente vertical, tá aqui, que a gente vai chamar de Fcy, força exercida pelo chão na direção y. E vou fazer também, vamos lá, régua, pronto, a componente horizontal. A componente horizontal é Fcx, força do chão na direção x. Quando você decompõe uma força, você esquece ela, esquece a força Fp, esquece a força Fc e trabalha somente com as componentes dela. Então a gente não vai mais olhar para Fp, vamos olhar para Fpx e Fpy. Eu não vou mais olhar para Fc, eu vou olhar só para Fcx e Fcy. Vamos aplicar agora a condição de equilíbrio que a gente tem. Olha lá, a soma das forças em x é igual a zero, a soma das forças em y é igual a zero. Vamos começar pelo eixo x, ou eixo horizontal. Então, tá aí, eixo horizontal. As duas forças horizontais que a gente tem são Fpx para a direita e Fcx para a esquerda. Então, para que essa escada permaneça em equilíbrio, a gente deve ter Fpx igual a Fcx. E como que a gente escreve essas forças? Vamos lá. Repare que Fpx é um cateto ou a componente adjacente ao ângulo θp. Como é adjacente
ao ângulo θp seria a componente que está com o ângulo θp, a gente vai escrever como Fp cosseno de θp. E a FCx é a mesma coisa. Ó. Reparem que a componente adjacente ao ângulo θc é a componente que está com o ângulo θc. Então vai ficar Fc vezes o cosseno de θc. Legal! Essa é a equação de equilíbrio no eixo x na horizontal. Só na curiosidade, vamos ver se aparece isso em alguma alternativa. Às vezes tem só uma alternativa assim, a gente já fica livre de fazer o resto, né? Mentira, a gente sempre tem que fazer tudo para confirmar. Reparem que a alternativa A parece correta por enquanto, e a alternativa C também parece correta por enquanto. Então não dá para a gente afirmar nada sobre as outras, né? Não parecem corretas, mas essas duas estão bonitinhas. Agora vamos olhar para a vertical. Na vertical, galera, a gente tem duas forças para cima e uma força para baixo. Então, para cima tem Fpy e Fcy. Para baixo tem o peso, massa vezes gravidade. Então, para que a resultante das forças na vertical seja zero, de novo, a soma de quem puxa para cima tem que ser igual à soma de quem puxa para baixo. Eu posso afirmar, então, que Fpy mais Fcy tem que ser igual ao peso, massa, vezes gravidade. Bacana! Como que a gente escreve Fpy e Fcy? Repare que essas componentes, essas partes das forças Fp e Fc, elas não são adjacentes ao ângulo θp nem ao ângulo θc. A gente diz que elas estão sem o ângulo. O ângulo está ali coladinho com Fpx e Fcx. Fpy e Fcy estão sem o ângulo. Por isso, olha o macetinho. Na hora de escrever elas, a gente vai escrever Fp sem o ângulo θ. Malandro, ó, sem θ, seno de θ. E Fcy é Fc sem o ângulo θ, Fc seno de θc, que é igual a massa vezes a gravidade. Então chegamos em uma relação para o eixo x, chegamos em uma relação para o eixo y. Vamos ver se aquelas duas alternativas que a gente marcou tem essa relação para o eixo vertical. Olha a alternativa A. Fp seno de θp mais Fc seno de θc é igual a massa vezes a gravidade. Perfeito. É o que a gente encontrou. A alternativa C não está correta. Isso aqui não é correto. E as outras alternativas também não estão corretas. Somente a alternativa A, que é a nossa alternativa. Bacana, né? Então, tá feito o exercício. Deixa eu enquadrar aqui para você ver tudo direitinho, bonitinho. Se quiser tirar um print da tela, pode também tirar um print da tela. Às vezes é bom. Deixa eu enquadrar melhor aqui para você. Legal.